Bom, meus amigos, eu espero que vocês estejam gostando da série, que ela esteja abrindo a mente de vocês para descortinar um pouco dessa mentira toda que somos acondicionados desde que nós nascemos. E eles colocam isso em nós, sempre começando nas escolas, né? Nos ensinos. Então eu faço esse trabalho de despertar de consciência cósmica justamente para acordar vocês, despertar, né? Não é à toa que o canal primeiro que eu criei se chama Chamados a Despertar. E vocês estão vendo aí sobre a Terra, né? Sobre Terra, o falso planeta. E muitas coisas não são enfiadas goela abaixo, né? Por esse sistema controlado pelos seres alienígenas. E esses seres alienígenas, eles têm os seus, digamos, privilegiados humanos, que não são meros humanos como nós. São seres humanos diferentes, com capacidades psíquicas e mentais acima do povo. Eu fiz a série Governo Oculto, espero que vocês tenham assistido. E nós temos alguns tipos de humanos, se assim podemos dizer. Temos os humanos gado, normal. Preste atenção nessa explicação. Temos o humano gado, que é esse humano que somos nós, acordamos cedo, temos que trabalhar, estudar, para, né, conseguir as coisas, casarmos, termos filhos, pagarmos contas, né? E morrermos, sermos religiosos, né? Torcer para times de futebol, brigar por coisas sem o mínimo de condição. É aquele normal, né? O ser humano normal que pensa em sexo o dia inteiro, né? Gosta de uma carne assada, tomar uma cerveja gelada e por aí vai. Gostam dos animaizinhos, né? Gosta de ter animaizinhos. Então, assim, esses são os humanos normais. Temos uma classe de humanos que esses humanos, eles não são como nós e não se misturam a nós. Esses humanos, geneticamente, eles não são semelhantes a nós, tá? Eu sou péssimo de desenho, vocês me desculpem a minha habilidade péssima. Esses humanos são humanos que possuem uma capacidade mental e psíquica um pouco maior. O cérebro deles é diferente, a concepção deles é diferente, né? Isso aqui é o gado. Todos nós, viu? E esses aqui é o que chamamos de seres especiais. Quem são esses seres, né? Eles não têm o mesmo cérebro que nós. O cérebro deles tem uma concepção um pouco diferente. Eles não possuem o que podemos dizer de complexo R como nós. Eles possuem um outro tipo de, digamos, de filtro, mas não é o complexo R como o nosso. O nosso é brutal, o deles é uma coisa um pouco diferente. Esses tipos de humanos, eles não se misturam a o gado. Então eles não frequentam os mesmos lugares, eles não... O sistema de ensino, de conhecimento deles é um conhecimento real. Eles sabem sobre os Greys, eles sabem sobre os reptilianos, eles sabem sobre os Dracos. Esses aqui, ó, você pode incluir todos os presidentes mundiais. O Donald Trump, o da Rússia,
todos os líderes mundiais, tudo, o povo e os líderes, entre aspas, os presidentes e tudo, e líderes religiosos também, os líderes religiosos. Por que eu estou falando líderes? Por quê? Porque o gado já é tudo, né? O gado, ele adora política, ele adora religião, adora coisas sem sentido para gastar seu tempo, né? O gado funciona dessa forma. E nós temos aqui os especiais. Quem são? O que eles chamam de governo oculto. Governo oculto. Aqueles, sabe, os Bilderbergs, Rothschilds, Rockefellers, que eles falam os Illuminatis. Pois bem, os Illuminatis não são eles, tá? Os Illuminatis é esse povo aqui, ó. O gado. Os Rockefellers, Rothschilds, Bilderbergs e tantos outros não são seres especiais. Aliás, eles nem mandam em porcaria nenhuma, mas existe aí uma falácia, reza-se a lenda, que esse grupo, os Illuminatis, são quem? São essas grandes famílias, donas de grandes corporações, Rockefellers, Rothschilds, Bilderbergs, é cacetada 4. Não. Esses sim enquadram como o gado. Até vou fazer um risco aqui para vocês. Esse é o gado. O que é o gado? Todo gado são os presidentes, os pseudos mega donos de corporações, os líderes, os ministros religiosos de todo o mundo. E o gado são seus seguidores, né? Seguidores dos políticos, seguidores da religiosidade, das religiões, né? Os escravos do sistema. Então tudo aqui, todo mundo é gado. Até o que chamam de liderança é gado. Tudo. O verdadeiro governo oculto, ele é composto por uma espécie de humanos diferentes em constituição biológica. Então esses aqui, eles são limitadíssimos. Esses possuem, vamos dar um exemplo aí como muito mostram? Vamos dizer, dizem que o humano usa só 4% do cérebro, é isso que aí muitos dizem? Vamos usar esses dados aí, né, daqui para poder fazer uma comparação. Se esse aqui usa 4% do cérebro, esse com o seu cérebro diferente desse daqui, e eu já mostrei para vocês todo esse amparato, esse grupo, esses aqui usariam, comparados à capacidade cerebral dos gados, eles usam em 100% o cérebro. Então, eles foram constituídos para mandar. E eles são ocultos. Governo oculto é que ninguém jamais, em momento algum, sabe quem são, onde estão, onde vivem. Não existe denunciantes. Fulano denunciou que vivem, são homocapenses. Homem capensa é a capensa da minha chibata, entendeu? Tem capensa coisa nenhuma. O povo fala besteira demais. Nossa, como o povo vai acreditando em cara que tem contato com o governo oculto. É a mesma coisa da pessoa falar assim, olha, esses informantes desses generais, que ó, muitos mentem pra cacete, muitos mentem pra desinformar. Então não tem porcaria nenhuma de homem capense abaixo do Vaticano. Esses vivem em regiões extremamente isoladas e secretas. E eles têm um intermediário, que seria um meio a meio deles. Um ser, outros seres humanos, que são, vou chegar para cá para vocês verem, que são, possuem uma capacidade de raciocínio, digamos,
vamos usar, de 50%. Mas esses convivem com o gado. Então, esses são os responsáveis por levar as regras e as diretrizes a esses. Então, eles levam as regras para os presidentes, para os ministros e grandes líderes religiosos mundiais, o que chamamos de grandes empresários, donos de megas e megas e megas corporações, no caso aí, os tão famosos Illuminatis, né? Rothschilds, Rockefellers, né? Bilderbergs. Esses aqui, eles levam todas as ordens. Eles trazem desses e falam, ó, tem que ser assim, 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 assado, porque eles, digamos, os especiais querem. Então, os especiais, eles o quê? Eles pedem, e esses aqui obedecem, e esses aqui trazem todo o sistema. Sabe, o sistema. Sistema. Ah, mas o sistema é bruto, o sistema é isso, o sistema é assado. E o sistema é criado por esses, para controlar esse. O sistema é criado pelos especiais, que são o verdadeiro governo oculto, que mandam em todas as nações, em todas as regras, impõem todas as regras. E esses intermediários, que podem estar na presença desses e estar nesses, esses nunca vão denunciar, tá? Ah, porque fulano disse que temos os homos capenses lá abaixo do Vaticano. Ah, vá se catar, pô. Vá comer merda, vai. Então, esses aqui seriam agentes duplos, ocultos. Mas duplo não é porque ele trabalha para os dois lados, não. É porque eles podem estar na presença desses e desses. Esses aqui nunca, em hipótese alguma, se misturam a esse. Tanto que aqui, na Terra, eles têm uma região só deles. Eles têm uma região só deles viverem. Então, eles controlam o gado, que é, esses são os criadores. Eles são criadores do que, Marcelo? Do sistema mundial. Sistema. Os especiais, que não sabemos nada, nem nome, como se chamam. Somente os extraterrestres conhecem muito bem sobre eles. Os especiais, que nós não sabemos aonde eles vivem, o que fazem, o que são, sabemos que eles são diferenciados por conhecimentos extraterrestres, eles são diferenciados de nós. Biologicamente, são constituídos com capacidades muito, digamos, avançadas em relação a nós. Então, eles controlam o gado. Então, eles criam um sistema e outros intermediários que estão cá e lá trazem a regra como você deve viver. E esses aqui, então eu vou trazer para cá, ó, esses aqui se reportam aos alienígenas. Na sua constituição, reptilianos, e Greys, tá? São a força maior desse mundo. E Greys. Pois bem, as ordens vêm dos extraterrestres, que chegam a esses, que montam um sistema, que mandam os seres intermediários trazerem ao gado, e esse gado, que eu já especifiquei quem é, estipula a vida obedecendo ao sistema dos que eu chamo de especiais. Para vocês entenderem o que é o sistema e como funciona a separação. Por isso que eu já falei para vocês, nem todo mundo que você vê na rua é gente, tem alienígenas andando entre nós, temos outras espécies de humanos vivendo neste mundo, entre aspas, né?
Esses aqui conseguem viver muito mais tempo, tipo assim, eles podem viver 500 anos, enquanto você vive aí, digamos, se tiver sorte, 80 anos, né? Fala, pô, viveu bem pra caramba, teve uma longevidade muito grande. Então esses aqui, a longevidade deles é muito maior. Eu falo 500 anos, mas podem passar de 1000 anos, tá bom? Porque são esses que estipulam. Porque esses aqui trabalham diretamente para esses. Então, isso demonstra o que seria o sistema oculto da Terra, falso planeta, né? Quero contar uma historinha para vocês. Ontem eu disse para vocês que os Estados Unidos da América seria o responsável por mostrar Jeová, não é verdade? Ó, nós temos muitas informações para passar nessa série. Essa série deve ir, se brincar, chegar a uns 9 vídeos, né? Eu não quero que chegue isso tudo, porque para mim é muito desgastante energeticamente. Mas, se for preciso, a gente chega até lá. Há muito e muito tempo atrás, o que aconteceu? Deixa eu só fazer uma risca aqui. Na Europa, um clã de reptilianos, recebeu uma ordem dos Dracos. Os Dracos disseram, vocês precisam fazer algo para nós e agora. Vão sem questionar. E os mesmos sempre estão prontos a obedecer os Dracos. Os reptilianos são o quê? São servos de draconianos. E aí eles abandonaram esse clã, a Inglaterra, e foram constituíram em uma outra terra, uma outra civilização, digamos assim, um outro povo. Eles foram constituir, a mando dos Dracos, uma nova nação que seria usada para um grande propósito draconiano. E isso já foi, digamos, feito propositalmente para a era final. Nós estamos na era final. No final, nós estamos no final da era, entendeu? Da era final. Estamos no final da era final. Então eles constituíram em um território uma grande nação chamado Estados Unidos. Vocês vão entender o porquê que os Estados Unidos foram criados. Os Estados Unidos, ele é comandado por um clã reptiliano vindo da Europa. Clã reptiliano com híbridos que na Europa constituem o quê? Constituem o que chamamos de realeza. Toda a realeza europeia. E esse clã criou uma nova nação. Porque, assim, vocês têm que entrar na mentalidade draconiana. Os dracos, eles são muito cheios de cerimônias e rituais. Então, assim, eles são muito cheios de grandiosidades, muito cheios de coisas grandiosas. Eles não fazem algo assim por fazer. Primeiro tem toda uma cerimônia, uma pompa, tem todo um script. Os Dracos são vaidosos, pessoal. São vaidosos pra cacete. Então existe um script. Ele tem que ser realizado. E foi assim em todas as outras eras que eles comandaram. Então foi assim
em todas as outras eras que eles comandaram. E aí o que acontece? Os draconianos, eles criaram um plano para terminar com a existência dessa terra. Sabiam? Eles criaram um plano. E esse plano, tudo para poder fazer uma coisa pomposa, para destruir a era final. Vocês já perceberam que os Estados Unidos da América, na América, no continente americano, na América do Norte, já perceberam que eles têm um grande interesse no Oriente Médio? Já perceberam? Oriente Médio, né? Médio. Já percebeu? Né? Eles podiam deixar o pau quebrar lá. A América está lá, né? Os Estados Unidos está lá quieto na deles. Cada vez mais rico, mais poderoso, com tecnologias que ninguém mais tem. Mais rico e poderoso. Bom, amigos, eu tive que dar uma pausazinha, a câmera começou a dar problemas. Engraçadas, câmeras de primeira qualidade, equipamento de última geração, quando eu vou gravar começa a dar problema. É incrível, viu? E com todo o conhecimento de informática que eu possuo, que não é básico, é bem avançado, mesmo assim, com todas as configurações bem certas, ainda o equipamento falha, são as energias. Mas continuando, os Estados Unidos cada vez mais forte e mais poderoso e rico, né? Beleza. Então, aonde se encontra Jeová? Aonde eu disse para vocês, eu já falei em vários vídeos que eu já gravei, aonde se encontra Jeová? Aonde vocês já ouviram vários vídeos, não foi nenhum nem dois não. Eu já falei, já abordei isso muitas vezes. Ele se encontra no que chamamos uma faixa dimensional, que agora vocês sabem que é um intramundo, que está debaixo, com exatidão, do Oriente Médio. Jeová, o seu mundo Draco, se encontra com exatidão abaixo do Oriente Médio. Para Jeová sair, ele pode sair na hora que ele quer. Mas não seria legal se tivesse algo pomposo, né? Algo pomposo, algo majestoso para a saída de Jeová? E eu quero mostrar algo para vocês que Jeová já meio que deu uma narrada superficial desse evento pomposo em que ele irá sair. Porque tem que ser uma coisa, tipo um show, uma mega apresentação, né? Eu já disse para vocês que o que chamamos de a verdadeira Bíblia se encontra guardada na Biblioteca do Vaticano. Eu já falei disso várias vezes também, né? A Biblioteca do Vaticano é uma cidade abaixo do Vaticano tão grande quanto ela, ali. E todos que são... você trabalha por chamado. Você é entregue criança lá. É uma mega cidade intraterrena, onde não habitam os homens capenses, viu? Mas é uma cidade intraterrena, digamos assim. Ela está no subsolo. E ela é... Imagina toda aquela faixa do Vaticano, é ela inteira.
e constituída de muitos e muitos andares, com tecnologia inimaginável. É uma coisa fora de série, uma coisa extraterrestre mesmo. E só que ela é usada para guardar muitos segredos e até mesmo artefatos alienígenas que são entregues lá pelos Dracos e reptilianos. Ou seja, os Dracos mandam os reptilianos entregarem. E o que acontece? É um chamado. Uma criança é entregue pequena, na faixa dos seus 3, 4 anos de idade, e ela vai viver ali. Quando entra, nunca mais sai. Morre lá e é sepultado lá. É vitalício, tá? O trabalho na biblioteca do Vaticano é vitalício. E lá estão os registros reais, até de outras eras. Até de outras eras. Estão guardados lá também. E o que eu falo, o que chamam de Bíblia, né, um compilado de livros, totalmente manipulado, fora da ordem, tudo para colocar a enganação ou colocar as pessoas em um estado de tentar decifrar enigmas. E eu me lembro quando eu era criança que existia um livro, né, dentro da Bíblia, que a Bíblia ela é toda perturbada, porque ela está toda fora de ordem, faltando relatos, confundindo, mexeram em relatos, tipo assim, certas coisas que eram para ser certas, modificaram a ordem, modificaram o sentido, fizeram uma cagada e falaram, toma, isso daqui é para vocês. E já falei por que tem esse livro. Porque muitas verdades estão contidas nele, mesmo que de forma embaralhada e confusa e modificado o sentido, mas ali existe energia. Existe energia. E só esse resquício de energia já pulsa e vibra no seu ser, fazendo com que o seu ser vibre aquilo e aquilo ali mexe com você e você acha que é o Espírito Santo confirmando verdades. Não. É porque o seu ser cósmico, ou o seu ser, digamos, astral, ele reconhece energia naquilo. Embora seja mínima e pequena, mas ali está. E tem um livro da Bíblia muito perturbador, né? Eles fazem para a pessoa ser muito perturbador, que é o Apocalipse, né? Nossa, rapaz, eu já vi nego pirar a cabeça lendo Apocalipse. Fizeram já de propósito para a negada ficar tudo doidão, né? E eu quero mostrar para vocês, eu quero ler algo para vocês. E eu quero que vocês comecem a imaginar da forma extraterrestre. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Quando vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial ela é um teatro, né? Já contei isso. Hitler não é o que falam. Os judeus lá. Uma pessoa me escreveu um e-mail e disse: Marcelo, eu vi o seu vídeo. Cara, eu fui num dos campos de concentração e aquilo ali parece um palco de um teatro. Parece que aquilo ali foi montado justamente, entendeu, Marcelo, para um teatro. Você percebe, se você for assim com a mente mais aberta, você vai perceber que aquilo ali é um teatro montado, armado. Então você sabe que quem tem poder da grande mídia quem controla a grande mídia. É aqueles especiais que eu fiz anteriormente nesse vídeo. Tudo pertence a eles, não é os Illuminati, não é os Bilderbergs, Rothschilds, Rockefellers e parararararará 4. Não. Então são aqueles especiais, controlam tudo, são todos aqui um bando de laranjas. E o que acontece? A Segunda Guerra Mundial, vocês perceberam aí que os Estados Unidos entrou depois e utilizou uma arma chamada bomba atômica em cima do Japão. Os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez uma arma
numa escala de potência extremamente pequena em relação ao que eles já possuem hoje. Vocês já viram aqueles rojões e você já viu aquele traque, fala traque, bem fininho, uma bombinha fininha, que você pode, muitos podem segurar com a mão. Quando eu era moleque, segurava na pontinha, sabe? Ela estourava e nem machucava, se olhava, se ela desmanchava, pá, mais barulho. Lembra do traque? Aqui chama traque em Minas. Igual se você pôr um rojão na mão e segurar, ela vai explodir, arregaçar sua mão, seu braço, se você não morrer, né? Essa é a diferença das bombas atômicas daquela época para as de hoje. Os seres alienígenas, os reptilianos, começaram a mostrar ao mundo, entre aspas, o que são as bombas atômicas nucleares, né? E essas, ou tipo de bombas, uns falam bombas de nitrogênio, ou seja, essas megas bombas de escala de destruição que pode dizimar o planeta. Eles deixaram, digamos, entre aspas, a humanidade usar para ver, mas foi até como um teste para preparação desse grande evento na falsa terra que Jeová, os Dracos estão preparando para terminar a era. Por quê? Vejam bem, a construção dessas bombas se tornou uma escala em massa. Você vai reparar que muitos militares em muitas bases, porque se você deixa isso nas mãos dos humanos, e os humanos, o gado não tem poder de nada, vocês vão perceber que os humanos iam disparar isso aí igual bombinha. Então os Greys controlam isso. Já ouviram muitos depoimentos de militares americanos dizendo que OVNIs, objetos voadores não identificados, iam em suas bases e eles ficavam simplesmente parados e quando eles viam, denunciavam que se as ogivas haviam derretido, as bombas estavam em estado de desuso, não prestavam mais. Porque os Greys, eles habitam lá no astral e são os mantenedores, os funcionários que controlam a intermediária, e eles trabalham muito na terceira dimensão. Porque os seres alienígenas, eles manipulam o gado, manipulam tudo. O governo oculto, os especiais, manipulam o gado. E o gado diz para vocês que são chefes de estados, presidentes, ministros, ministros religiosos. Então são todos manipulados. E o que acontece? O grande reino de Jeová se encontra debaixo do Oriente Médio. E vocês percebem que os Estados Unidos é um boneco que está sendo trabalhado. É tudo uma grande encenação. Assim como foi a Segunda Guerra Mundial, uma pessoa me escreveu no e-mail, eu fui lá no campo de concentração e aquilo ali parece ser um teatro armado, montado, um palco no teatro. Eles trabalham assim, eles gostam de rituais. Não é à toa que o cinema, Hollywood, deles, né? Todo o sistema de mídia é deles. Se está em filme, meus amigos, é porque tem uma verdade nisso tudo. Tem um fundo de verdade nisso. E o interessante é que esse negócio de filme, sabe essa coisa hollywoodiana, isso é dos Dracos. Isso é da vaidade deles, é da forma deles serem. E aí o que acontece? Eles criam todo um show, né? Ali para realizarem aqui. E aí, eles estão preparando para que um dia os Estados Unidos, em uma possível guerra, que não é agora, mas um dia irá acontecer, solte por mais uma vez a única e maior e mais potente, a mãe de todas as bombas atômicas, nucleares, nitrogênio, do cacete a quatro, sobre o Oriente Médio. Essa bomba atômica irá
na Terra tridimensional. Vou apagar isso daqui, tá? Estou apagando. Essa mega explosão dessa bomba, ou várias bombas detonadas de uma única vez, com o intuito e o discurso draconiano, né? Então vocês vão perceber que os pessoal do Oriente não passam de objeto nas mãos dos dracos. Então uma mega explosão, ou várias explosões de bombas atômicas e nucleares simultâneas, ou uma única só, de uma potência gigantesca, irá ferir de uma forma monstruosa a camada da terceira dimensão, dando acesso aonde? Aonde? Aos reinos dracos. Então, uma bomba jogada no Oriente Médio, devastando a região, pode abrir um grande abismo. Abismo esse que o que? Prestem atenção. A Segunda Guerra Mundial, a explosão das bombas atômicas foi um ensaio, um prelúdio. Porque o roteiro que eles estavam escrevendo para o final. Havendo o quê? Havendo uma ruptura, liberando acesso. Os dracos não precisam disso não, pessoal. Mas é porque eles querem fazer isso, eles gostam, né? Eles têm os rituais, gostam dessas coisas, desses grandes finales. É o jeito deles, o ego deles é muito grande. Então, abrindo da Terra 3D um acesso direto ao mundo draco e reptiliano. Eu não disse para vocês que aqui tem dracos, tem os dracos, não foi? E eu disse que os reptilianos estão tudo aqui. Então isso libera, se bem que eles não precisam disso, mas é uma forma gloriosa, libera o acesso direto dos mundos intraterrenos com o que chamamos a 3D. Então, vou pôr aqui embaixo aqui. Estados Unidos da América, mega bomba, mega explosão, criando uma ruptura, uma cratera em escala inimaginável, abrindo acesso ao grande fosso. Agora eu vou ler algo para vocês, bem interessante, tá? Do escrito dos dracos. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Estrela, uma bomba. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo para arrebentar a crosta da terra, na região do Oriente Médio. E abriu o poço do abismo, ou seja, teve acesso ao intramundo. E subiu fumaça do poço, ou seja, eu não falo que os vulcões não são uma espécie de escape da energia dos dracos. E subiu fumaça do poço do abismo, igual as fumaças do vulcão. Como a fumaça de uma grande fornalha, a energia lá. Imagina, se o vulcão sai aquela fumaça, imagina você abrindo uma cratera gigantesca. Com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Ou seja, olha a pressão, a energia contida nos mundos dracos. E a fumaça, e abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, ou seja, tampou a terra. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Gafanhotos são seres alienígenas. A fumaça não cobriu a terra, a fumaça não estava cobrindo. Então os insetoides descerão da quarta dimensão, vindo pelos céus
na terceira. E da fumaça, a fumaça o quê? Né? E subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Ou seja, e da fumaça que estava lá em cima, né? Não a que estava saindo, mas a que já tinha coberto os céus, é uma camuflagem, né? E haverá ruptura dimensional. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Gafanhotos são insetoides, eles vão vir em massa. Insetoides. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, poder de atacar e matar e destruir os humanos. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, ou seja, para não atacar a natureza e não atacar aos animais, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm as suas testas no selo de Deus. Esse negócio de selo de Deus, isso aqui já é fantasia, tá? Todos irão ser atacados. Todos. Isso aqui é só para dar um disfarce. Só para dar um disfarce. Mas na hora do vamos ver, não existe isso. Então eles falam por meias verdades, verdades inseridas ou ocultas em mentiras. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu lamento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Meus amigos, isso vai ser fulminante. Isso não justifica. Os seres alienígenas não veem isso. E ao parecer dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos aparelhados para a guerra. Aí vem aquela discurso pomposo, sabe? Olha, eis que ele estava no cavalo, sua espada estava relutante, ele estava confiante, ele veio para a guerra. Aí tem que ter aquele ego, aquela vaidade, entendeu? E ao parecer dos gafanhotos eram semelhantes aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes a ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Eles vão estar com armaduras. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. Aí já viajou. Aí já é somente mesmo para as mentiras, contando poucas verdades, né? Então vai falando sobre isso. E aí você vai perceber, né? E tocou o sexto anjo a sua trombeta, mais uma bomba explodida. E ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro, estava diante de Deus, ao qual dizia ao seu sexto anjo que que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande. Aí isso aqui já começa a parte que eles começam a ocultar certas coisas. Para quê? Porque aí induz ao fanatismo religioso, sempre ao medo, sempre à submissão. Então, nesse primeiro contexto, vocês perceberam que eles vão cobrir, eles vão camuflar os céus da terceira dimensão para que as pessoas não percebam as rupturas dimensionais, aonde insetoides descerão. Descerão numa escala gigantesca. Isso não é religião. Isso é dados que estão sendo trabalhados no plano astral. E como eu disse para vocês, nessa narrativa cheia de, digamos, mistérios e cheio de muita fantasia, você oculta grandes verdades inseridas em grandes fantasias. Não é assim que eles fazem nos filmes? Eu já não disse para vocês que nos filmes eles falam que... Eu falo para vocês que, 5% ali são verdade, o resto é fantasia. Por quê? Para vocês perceberem que, senão vocês vão começar a acreditar que tudo é verdade. Eles inserem verdades, parcelas, em grandes discursos de mentiras. Então, os grandes discursos, digamos, bíblicos, e eu vou dizer, para mim é o único lugar que conta a narrativa da aparição de Jeová. Que o grande dragão saiu do grande abismo, seres em forma de sapo. Seres em forma de sapo são greys. Serpentes são reptilianos. O grande dragão é Jeová.
Voltando para uma narrativa mais lúcida, o que acontece? Havendo a explosão e o acesso aos mundos, os Dracos saem. Funciona da seguinte maneira, só para a gente terminar esse vídeo, funciona da seguinte maneira. Isso aqui é o mundo intermediário, esse aqui é o plano astral. Vou chamar de quarta D, intermediário e a 3D. Uma grande explosão ou várias explosões, eles vão abrir o que chamamos aí a crosta terrestre, dando acesso ao intramundo. Mas para isso acontecer vai ter que ser a mega ou as megas explosões. E aqui toda a pressão, como eu disse, dos vulcões, ela sairá de uma vez aqui fazendo o quê? Criando uma camada em toda o perdão. Aqui é intermediário. Tudo bem. Aqui mesmo. Criando uma camada de o quê? Um filtro, um escudo proveniente desse. As forças, os alienígenas da 4D, os insetoides, os Greys que lá estão, felinos, são alienígenas, descem em um ataque surpresa. Isso aqui está toda a população mundial da Terra, todos os encarnados. Não vai ter nenhuma nave Aster-Cheran, não vai ter ninguém para vir salvar. Aí essa galerinha aí do esoterismo, essa galerinha hipócrita do cacete da nova era, vai perceber que o que eles acreditavam não passam de uma grande frustração. E aí essa galerinha vai experimentar o que é bom para tosse. Eles vão descer. Os reptilianos irão subir a atmosfera e começarão a atacar e a matar a humanidade, dizimando todos que estão na superfície. Quem nunca teve sonho que estava em algum lugar e tinham reptilianos ou lagartos, crocodilos, trípedes correndo atrás de pessoas e as atacando como um lugar muito desesperador? Eu sei que várias pessoas já tiveram isso. Aonde a humanidade, pessoas corriam desesperadas, mas eles estavam matando em massa. Jeová não vai matar ninguém aqui não. Os reptilianos é quem vão correr e destruir toda uma... Não tem Aster-Cheran, não tem Mestre Saint-Germain, não tem ninguém. Irão destruir, matar, assassinar tudo que é humano que existe. Os animais não, mas os humanos sim. Eu vou explicar o porquê. Subindo, quando tudo estiver morto, os animais não oferecem resistência em liberar suas energias, porque eu disse que são de eu superiores, fragmentos pequenos. Então Jeová, no ato final, sai, abre suas asas, o grande dragão, com todos os seus dracos, Miguel, Rafael, que aqui é cultuado, todos já estarão mortos e dizimados na terceira dimensão, e os seus fragmentos não saem, eles ficam assim, ó. Eles ficam, porque essa cortina de fumaça, que não é uma fumaça como você põe fogo numa vegetação, ela é própria de Jeová e ele a fez com uma configuração para ser um escudo. Então,
as pessoas morrendo todas ficarão assim, ó, de esferas de energias. Sabe o que é esferas de energias? Fragmentos de eu superiores. Em todo o mundo estarão fragmentos de energias espalhados em todos os cantos. Elas não conseguem sair disso daqui porque elas estão presas por esse escudo que chamam de fumaça, mas é algo que vai além disso. Então, aqui no solo são puros cadáveres. Com, digamos, seriam seus espíritos, suas almas, todos flutuando, mas não conseguem romper a barreira que, entre aspas, fala que é fumaça. Mas será que é fumaça? Elas não conseguem ir embora. Então, no ato final, Jeová sugará todas essas esferas de energias. Ele as sugará. Os animais, eles reconhecem Jeová. Eles oferecerão. Por isso eles não serão assassinados pelos reptilianos na brutalidade, na agressão, na luta, na morte. Os animais soltarão. Mas o humano, ele é resistente. E o grande dragão, ele irá absorver todas as energias fragmentadas de seres existentes aqui. Os que estão na quarta dimensão, na intermediária, também são sugados. E os maiores são desfeitos na hora. E os maiores serão desfeitos na hora. Essa humanidade, eu digo que ela será morta e destruída por reptilianos, mas o que acontece? Mas vocês vão ver felinos alienígenas lutando, matando humanos, insetoides. É uma chacina extraterrestre. Porque você nem é real. Então, o grande draconiano reconstituirá, como ele já está fazendo, todo o seu poder de um ser Elohim. E o seu poder de um ser Elohim é uma coisa monstruosa. E aí eles vão se retirar e vão embora. Eles vão embora. Para mim. Então você vai perceber que existe um grande cenário para isso aqui acabar. Entendem o papel dos Estados Unidos? O porquê os Estados Unidos é a maior potência bélica, porque que ela foi criada? Ela foi criada por reptilianos, vindos da Europa, um clã amando dos Dracos, para criar essa nação, para criar um cenário. Porque o tempo na terceira dimensão para nós, ele é tipo assim, 1000 anos, para eles é tipo assim, 10 minutos. Porque esse tempo nosso, ele não existe, ele não é real. Então, para os seres alienígenas, é um tempo, não existe tempo, nosso tempo não serve de base. Então é uma coisa tipo assim, entendeu? 1000 anos de preparação para eles é tipo assim, coisa de 10 minutos. Porque não existe esse espaço-tempo deles, para eles. Deles é uma coisa totalmente diferente. Mas eles querem sair em grande, num grande evento, que é bom para eles. Então não vai ter Mestre Saint Germain, não vai ter Confederação Galáctica, não vai ter nada. Nem Jesus, nem nada. E aí Jeová vai embora. Os Dracos, os Reptilianos, os Greys Insetoides. E acaba-se este sistema, este mundo aqui. Por que as civilizações de vocês não lutariam jamais por vocês no sentido de salvá-los? Porque vocês nem existem. Vocês são apenas personagens.
os seus eu superiores estão, e seus eu superiores, se você não for embora, ele vai ser morto. Por quê? Porque a parte fragmentada de vocês não vai poder, de uma certa forma, reconstruir esse ser. Então todo o ser, e não vai ter como a civilização, embora eu já tenha dito que eles poderiam fazer, segurar. Eles vão liberar para ir embora para a fonte, o todo, o Criador, que são os primordiais, que eu falei na série dos Piratas Espaciais sobre eles. Então entende que o trabalho que eu faço de quase 4 anos é tudo uma ligação, os vídeos vão ligando uma coisa na outra, e vocês vão entendendo que o quão é importante ter visto todos os vídeos, porque quem está desde o começo ou já viu os vídeos entende que isso tudo fecha. Bom, são pontos de ligações uns com os outros do grande sistema. Então, se um dia vocês quiserem, eu faço um vídeo específico ou uma série sobre o Apocalipse. Excluo o que é mentira inserida, o que são fantasias, para despistar, e apenas faço só das narrativas corretas e reais do grande plano draconiano de Jeová. E aí vocês vão perceber o quão eles inserem, tipo assim, uma verdade para 9 mentiras. Como eles gostam de criar um ritual, uma narrativa pomposa. Então vocês vão entender que esses rumores de guerra entre os Estados Unidos e o Oriente Médio é uma coisa causada, criação mental, esse ódio dos pessoal do Oriente em relação aos Estados Unidos, chamando os Estados Unidos de grande Satã, ou, né, é porque é indução mental. É um palco, eles são induzidos mentalmente. Porque os americanos sabem, lá no fundo, qual o papel deles disso tudo. A encenação. E um dia, eles irão cumprir. Então, desses livros, lixos e porcarias que temos, Cartas de Cristo, Urantia, todos os livros Torá, livros como o Alcorão, tirando todas essas porcariadas, lixo, a Bíblia contém muitos fragmentos de verdade. Aquela que tem 100% toda a narrativa sem fantasias misturadas, está lá no Vaticano. O Vaticano sabe perfeitamente tudo sobre isso. Tudo sobre isso. Mas, apesar de tudo, ainda a Bíblia contém muitas verdades e enigmas. Só que uma verdade para 10 mentiras manipuladas. Talvez um dia eu faça uma série sobre o Apocalipse, retirando, filtrando as mentiras inseridas e colocando em contexto só as verdades. E vocês vão perceber muitas coisas claras. É tão claro o plano deles que eles colocam muitas mentiras, porque se deixarem somente as verdades, todo mundo cai. Todo mundo cai assim, cai a ficha, percebe? Então eis o grande plano. Por que os Estados Unidos foi criado? Por que da primeira ensaio, né? Por que as primeiras bombas nucleares? Para justificar o grande evento. E de lá para cá eles sempre vêm aprimorando, como sempre digo, é todo mundo usado, eles vêm aprimorando, criando, aperfeiçoando, testes nucleares. Por quê? Porque no evento final eles vão disparar, depois de tantos testes nucleares, tantos aperfeiçoamentos, eles vão estourar a obra-prima. Tudo induzido por alienígenas, para acabar com isso daqui, porque os Dráculos querem uma cerimônia pomposa de destruição dos mundos acoplados. E quando isso acontecer, é o fim. Por isso, o despertar de consciência cósmica, entender que isso daqui não vai ascensionar nunca, que a humanidade não vai evoluir em amor nunca, isso é uma grande mentira, é uma grande indução mental, justamente para te manter preso aqui para esse evento de absorção de suas consciências e energias cósmicas.
porque ele vai absorver vocês todos, matando os seus eu superiores nos seus lares cósmicos. É sério isso. Por isso, acreditar que isso aqui não é a casa de vocês, que vocês não têm que ter apegos e apreços aqui para ir embora, para não presenciarem isso um dia que acontecer. Nós não sabemos quando. Como eu disse, o tempo para eles é uma coisa insignificante, o nosso tempo. Mas quando isso acontecer, para que vocês não estejam aqui e não presenciem aqui, e é um grande perigo, mesmo você sendo desperto, estar aqui. Agora é hora de ir embora. Isso pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, daqui a 100 anos. Como eu disse, 1000 anos para eles é 10 segundos, 10 minutos. Para eles não tem tempo. Para nós aqui, acondicionados nessa bolha, parece uma eternidade, mas para eles é uma coisa assim, ó. Não dura nada, não é nada, não existe o tempo. Mas temos que aproveitar agora, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem seus joinhas. A série continua, temos coisa demais para falarmos desse falso planeta. Muitas informações. E espero que vocês reflitam muito sobre isso se vocês querem ir embora para casa. Vocês são chamados a despertar. Acordem. O lar de vocês está longe, em outro lugar. A Terra nunca ascensionará, nunca evoluirá. Isso é uma grande mentira para manter vocês presos e apegados aqui para o grande evento, para que vocês não se soltem, não vão embora, para que vocês sejam absorvidos pelo grande e todo-poderoso draconiano Elohim, Jeová. Um forte abraço a todos, muita paz e muita luz a todos. A série continua, espero que vocês estejam entendendo e gostando, porque tem muita lenha para queimar nessa série ainda. Um forte abraço a todos, muita paz e muita luz. Foi um grande prazer ter todos vocês aqui. Tchau, tchau.